Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Pai, esta é a palavra diante de nós nessa manhã. Queremos ouvir o Teu Espírito falar conosco. Usa-me, Pai, de acordo com a Tua vontade, com graça e misericórdia, e que possamos absorver a Tua palavra nessa manhã. É a nossa oração, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Queridos, o ser humano tem necessidades, tá? Como nós ouvimos aqui no versículo, a promessa de Deus é suprir cada uma de nossas necessidades. E o ser humano tem necessidades, não é? Se nós tivéssemos que fazer uma meditação, a gente iria elencar as nossas necessidades. E teve gente que já fez isso. Não sei se você já ouviu falar, um filósofo americano chamado Abraham Maslow. Ele elaborou aí a pirâmide das necessidades do homem. E nós vemos que na base da pirâmide, né, importância ou a maior necessidade de baixo para cima, a primeira, a fisiologia, que inclui aí comida, água, abrigo, as necessidades fisiológicas. Depois, segurança. O ser humano também necessita segurança para a sua família, um teto sobre a sua cabeça, né, para o seu corpo. Tudo isso seria, segundo o Maslow, a segunda necessidade. Depois a social, amor, amizade, precisa se relacionar, ter relacionamento com pessoas. Depois, a estima. O ser humano também necessita de reconhecimento, status, né? A sua autoestima, as suas realizações. E, por último, as realizações pessoais. Envolve a sua criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, crescimento enquanto pessoa. Essas são, né, segundo Maslow, as necessidades do homem. Porém, a gente não vê aí na pirâmide de Maslow a maior necessidade, porque essas necessidades do homem, que o homem criou, ofuscam ou ignoram a maior necessidade do homem. Qual é? Deus. A salvação, se reaproximar com Deus, não é? Vai lá comigo rapidinho no livro segundo Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, Mateus 4:4. Mateus, capítulo 4, verso 4. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus fazendo menção a um versículo lá de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Então, essas necessidades que o homem criou ofuscam ou ignoram a maior necessidade do homem, que nem é tanto o pão. É claro que o pão é necessário. É difícil até você pregar a palavra de Deus para uma pessoa que está com fome. É necessário primeiro suprir a necessidade fisiológica dele, do alimento, para que ele possa dar atenção à palavra de Deus. Porém, esse homem, Maslow, ele ignorou a necessidade do homem espiritual. Quanto a Deus, porque Maslow, primeira coisa, ele era ateu. Ele não cria em Deus. Então, aqueles que não conhecem a Deus e não têm um mínimo de relacionamento com Ele, ignoram a maior necessidade do homem, que é Deus. E é uma necessidade natural. O homem busca esse relacionamento com Deus. Se reaproximar de Deus é algo intrínseco ao ser humano. Mesmo se você colocar pessoas, uma tribo isolada, elas vão sentir a necessidade de suprir esse vazio espiritual. E muitas, por não ter o conhecimento, vão adorar um Deus ar, um Deus fogo, né, um Deus sol, outras coisas, mas não o Deus verdadeiro, porque o ser humano tem essa necessidade intrínseca. E ele, antes de mais nada, precisa reconhecer que está condenado. O homem, por causa da sua decisão, ele se separou de Deus, né, por causa do pecado quando entrou no mundo. Vai lá comigo em Marcos, capítulo 16, verso 16. Marcos 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será
salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o homem precisa entender que já está condenado, porque se ele não crer e não for batizado, ele já está condenado. E a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: se eu estou condenado, eu preciso de salvação, eu preciso de alguém que pague a minha dívida, que me livre, que me salve, que me tire da condenação. E eu não me salvo por meus próprios meios. O homem não consegue produzir isso pelo seu próprio esforço. Então não há como pagar essa dívida. Lá no livro do profeta Isaías, 64, verso 6, diz que a nossa justiça são como os trapos de imundícia. Nós não temos como pagar a nossa dívida com Deus. O próprio Jesus, numa parábola, contou sobre os dois devedores, um que devia algo impagável, e o seu senhor o perdoou, e ao sair dali, ele vai cobrar a dívida de outra pessoa, mais pagável, e ele não age com misericórdia como recebeu. Então, o homem precisa de alguém que pague a sua dívida, que ele, por si só, não consegue pagar. E nós só tomamos atitudes, irmãos, quanto a isso, quando percebemos que essa necessidade requer urgência. Às vezes eu reconheço que eu tenho uma necessidade, mas como ela não é iminente, eu vou empurrando ela para frente. Eu vou deixando ela para depois. Só quando eu percebo que essa necessidade requer urgência é que nós tomamos uma atitude quanto a isso. Então, precisamos fazer algumas perguntas. O homem precisa fazer perguntas sobre esse assunto. Primeiro, por que eu preciso da salvação? Como eu disse, o relacionamento original do homem com Deus foi rompido. Abre comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, um versículo que a gente conhece bastante, lá no capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem, é necessário, uma necessidade do homem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então há uma necessidade, eu careço da glória de Deus. Por quê? Eu pequei, assim como todos os homens, toda a humanidade pecou. E esse pecado colocou o homem na posição de incapaz no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Nesse momento, houve ali uma interrupção do relacionamento de Deus com o homem, porque o homem não pode se relacionar conjuntamente com o pecado. Lendo rapidamente lá o livro do profeta Isaías, no capítulo 59, até o versículo 13, vai dizer que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos.
Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Então, o texto em Isaías faz um relato dessa separação. E aqui você viu comigo tantos versículos que mostram em que pé está o homem, como o homem ficou após o pecado entrar no mundo. Não há quem clame por justiça, as nossas obras são todas más, as nossas transgressões se multiplicam diante de Deus, então não há. Por isso, eu preciso da salvação, porque esse relacionamento foi corrompido, e esse é o retrato da humanidade. Você viu aqui comigo, já no profeta Isaías, como é o retrato da humanidade desde então, e Paulo também fala de um retrato que também conhecemos, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, esse um pouco mais recente, só 2000 e tantos anos, né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 5, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens, veja aí como eles serão, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, e aí vai até o versículo 5, mostrando, não é, como é o retrato falado do ser humano, do homem. Já desde antes, já desde o Éden, o retrato do homem é esse, o relato da humanidade. Então, as nossas obras nada contribuem para a nossa salvação. Nós vimos aqui, né, o relato de Isaías, as obras dos homens não produzem nenhum efeito bom, não há nada bom, né? Nem a teia que ele faz fosse uma aranha, nada do que ele produz, ele sequer conseguiria se vestir. Então, nada do homem, nada do ser humano contribui para a sua salvação. Eu preciso de alguém que me salve. Eu preciso de alguém que cubra essa minha carência, essa minha incapacidade. Então, esse nosso estado atual apenas vai me conduzir com naturalidade para a separação eterna de Deus. Se o homem não tomar uma atitude, ele naturalmente está separado eternamente de Deus. Como dizemos, o homem natural, o homem normal, não precisa fazer nada. Ele não vai para o inferno pelo que ele faz, ele vai pelo que ele deixa de fazer. Se ele não se entregar nas mãos de Jesus, se ele não se render, não reconhecer Cristo como seu Salvador, ele naturalmente vai para a condenação eterna, que nós vimos aqui que ele já está condenado. E o que fazemos bem é apenas culpar, é apenas revoltar a nossa culpa e colocá-la sobre outras pessoas, afirmando que somos do bem e não fazemos mal a ninguém. É isso que a gente pensa, é isso que o nosso homem interior quer pensar. Eu mesmo, antes da minha conversão, me julgava bom, me julgava capaz. Já ouvimos aqui, pastor Maurício também falar sobre isso várias vezes. Não, eu sou um cara bom, eu não sou ex-nada, não sou um ex-criminoso, não sou um ex-drogado, não sou ex-nada, eu sou um cara bom. Eu vou para o céu, eu mereço isso. Mas, se assim pensarmos, o que a Bíblia diz a nosso respeito é que estamos fazendo Deus de mentiroso. Lá na primeira carta do apóstolo João, no primeiro capítulo, nos versículos 8 e 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que o homem precisa fazer? Primeiro, reconhecer que se eu disser que sou um cara bom, que eu vou para o céu quando morrer, apenas pelo que eu sou hoje, perante a sociedade, isso faz de Deus mentiroso. Eu estou sendo um mentiroso, a verdade não está em mim, e eu preciso reconhecer, confessar esse pecado, para que Ele então me salve, me purifique de toda a minha injustiça, que eu até acho que não tenho,
Mas se eu concordar com o que a Bíblia diz a meu respeito, Deus está apto, pronto para me salvar, está, ao alcance para me salvar. E essa necessidade do ser humano de salvação, Deus atendeu. Como nós lemos lá em Filipenses, no início, e o meu Deus há de suprir em quem? Em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Querido, a salvação é uma necessidade do homem. Não é apenas olhar para a pirâmide de Maslow e olhar que, se eu tenho o que comer, eu estou bem. Se eu tenho os meus celeiros cheios, eu estou bem, posso descansar. O texto bíblico diz, louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tens preparado para quem será? Então, se eu apenas descansar e não reconhecer que há alguém que Deus já enviou, que houve um plano de salvação para que eu pudesse ser resgatado, eu preciso reconhecer a necessidade da salvação. E como eu disse, Deus enviou, porque qual é o salário do pecado, que nós conhecemos bem? O salário do pecado é a morte, é a consequência natural, mas diz o texto que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A consequência natural é a morte, é a separação eterna de Deus pela minha vida, reduzida à escravidão do pecado. Mas o dom gratuito de Deus, o presente dele de graça, é a salvação. Então, nós precisamos reconhecer a necessidade e entender que Deus já atendeu a essa necessidade. Antigamente havia a lei. No início, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos sobre a lei, que inclusive foi mencionado aqui pela Keila, mas a lei de Moisés não conseguia regenerar o homem. O homem ia e oferecia os sacrifícios para pagar pelas suas transgressões, mas a lei não tinha a condição para regenerar o homem. Ela apenas mostrava que o homem era incapaz de cumpri-la. Ninguém conseguia cumprir a lei, exceto Jesus. Ele veio cumprir a lei. Mas o homem normal, aquele que herdou o pecado, ele não conseguia cumprir, era incapaz. Então Deus já mostrava ao homem: você não vai conseguir. Você precisa da graça de Deus, a graça que irá se manifestar ao homem e irá morrer pelos pecados do mundo inteiro. Era o que a lei faria no homem, deveria mostrar a ele que ele precisava recorrer à graça de Deus, não pelos seus próprios meios e pelos seus próprios sacrifícios. Então, apenas Jesus tinha as qualificações necessárias para pagar o preço pelos nossos pecados. Ainda aí na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Romanos agora, capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículos 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Apenas Jesus, que por Ele, pela fé nele, nós somos justificados. Por Ele, que teve a capacitação para se entregar e morrer por nós, pagando o preço do nosso pecado. Por Ele, obtivemos, pela fé, o acesso à graça de Deus, a salvação, a atender a essa necessidade do homem, que é se salvar, é ser salvo. Então, Jesus está disponível e quer salvar, mas eu preciso receber a salvação. Esse Jesus que foi enviado para atender a necessidade de salvação do homem, está disponível ainda hoje, pronto para salvar, mas eu preciso reconhecer.
Eu não posso ignorar, primeiro, a necessidade, porque se eu ignoro a necessidade, nunca serei atendido. Segundo, reconhecer a urgência dessa necessidade, ir até Ele o quanto antes, imediatamente, para que eu possa receber a salvação. E o que é necessário para isso? Muito pouco. É apenas necessária a fé, como nós vimos aqui no texto em Romanos. Justificados, pois, mediante a fé. Pela fé em Cristo Jesus, nós temos acesso à salvação. Temos acesso a essa necessidade cumprida, atendida, como quem tem fome, como quem está fraco, débil, porque não consegue comer e precisa, tem pressa. A gente diz que quem tem fome tem pressa. Tá? Essa semana eu estava vendo sobre a condição lá na Palestina. Israel impôs um cerco e durante 2 meses ele não permitia a entrada de nenhum recurso. Então, famílias, crianças, bebês, sem comida, sem medicamentos, sem nada. Como você vai pregar a essa pessoa a respeito da salvação? Ela vai dizer, olha, primeiro me deixa comer, porque eu estou com pressa, eu quero comer. Depois eu ouço você. O homem precisa ter essa fome de Deus. Precisa estar nessa necessidade. Reconhecer, olha, primeiro, antes de mais nada, antes de social, minha autoestima, antes de qualquer outra coisa, primeiro deixa eu me acertar com Deus. Deixa eu resolver o meu relacionamento com Deus, me religar novamente com Ele, para que eu possa continuar a minha vida, para que eu possa, imediatamente, de uma maneira rápida, eu preciso então reconhecer. Eu preciso ter fé no coração para crer e preciso confessar com a minha boca, publicamente, para a minha rendição. Se você pensar nesse texto que nós vamos ler em Romanos capítulo 10, é como a gente olha para outras coisas no mundo. Quando você vê nos filmes que uma pessoa quer se entregar, ela levanta um lencinho branco, e sacode assim, não é? Como lá no boxe, o cara quando quer se desistir, alguém joga a toalha. Como também no octógono, o cara leva uma chave lá de não sei o quê, e aí ele bate no braço, e diz assim, olha, chega. E quando a gente brincava, quando era criança, os mais velhos, do meu tempo, quando a gente brincava na rua, a gente dizia o quê? Arrego. Você falava isso? Arrego. Hoje em dia não existe mais isso, Arrego é até outra coisa aí, no meio criminoso, é até outra coisa, mas antigamente a gente dizia arrego. Arrego nada mais é do que eu me rendo. Então o homem, nas outras esferas, ele se rende. Ele balança um paninho branco, ele joga a toalha, ele bate lá na perna do outro lutador para dizer publicamente, eu me rendo. Então o homem, a Bíblia diz, agora vamos ler lá em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos 10 diz assim, versículo 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Imagina se o cara, no ringue de boxe, decide se render ou desistir da luta apenas no coração. E ele cruza os braços e fica assim. Irmão, ele vai levar um upper, aquele assim, pum, que ele vai sair do ringue, vai cair lá fora. Se você não chegar com a bandeira branca lá, o inimigo vai meter bala em você. Então não basta apenas, a Bíblia diz, não basta apenas crer com o coração. É necessário confessar, dizer publicamente com a sua boca, eu me rendo, eu me entrego. Eu reconheço a minha necessidade de salvação. Então, o que é necessário, urgente? Renda-se a Jesus e seja salvo para a eternidade. Amém? Vamos curvar nossas cabeças.
Senhor, nós ouvimos a Tua palavra essa manhã. E há agora a oportunidade de quem ainda não se rendeu e não Te conheceu, de fazer isso publicamente. Há alguém entre nós que ainda não se rendeu a Jesus e quer, nesse momento, fazer essa confissão. Levante sua mão e venha aqui à frente, vamos orar juntos. Alguém quer se render nessa manhã, como se você fosse um lutador no ringue, como se você fosse alguém num campo de batalha, e quer se entregar. Renda-se e faça isso agora. Levante sua mão e venha aqui à frente, vamos orar juntos. Alguém entre nós? Ninguém? Amém. Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar. Pai, aí está a palavra que foi colocada diante de nós. Para nós, meu Deus, serve, ó Deus, como uma instrução, um aprendizado sobre aquilo que o Senhor faz, sobre as necessidades do homem, que sirva para todos nós como instrução, que sirva, Deus, para edificação na nossa fé. E, ó Pai, que a Tua palavra possa ecoar mundo afora, através da internet, nos corações dos que ouviram e que possam se entregar ao Senhor verdadeiramente. É a nossa oração que fazemos, Pai, Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.